A História de Zorabete. Capítulo 1. Em 5 de novembro de 1970, nasce a pequena Zorabete. Ela veio ao mundo fruto de um relacionamento em que o pai enfrentava problemas com vícios alcoólicos e a mãe era uma menina de apenas 15 anos. Nem o pai nem a mãe conseguiam cuidar adequadamente da menina. O pai, devido ao seu alcoolismo, e a mãe, por conta da sua pouca idade. A família vivia em um pequeno quartinho, onde na frente o pai mantinha uma barbearia. Com as dificuldades financeiras que enfrentavam, Zorabete tinha como berço um engradado de madeira, forrado apenas com alguns panos no fundo. O casal logo percebeu que não conseguia cuidar bem da filha e que também não tinha amor suficiente para ficar com a criança. Após 3 meses, decidiram que precisavam encontrar alguém que pudesse adotá-la, buscando alternativas aqui e ali. O pai biológico de Zorabete estava em busca de alguém que pudesse adotá-la. Ao saber de um casal que há anos tentava ter filhos, mas não conseguia, ele decidiu entrar em contato com eles. Após conversarem, o casal decidiu adotar a menina. A felicidade era imensa, pois finalmente eles tinham o bebê tão sonhado que tanto desejavam. Os pais adotivos da pequena Zorabete estavam radiantes de felicidade e se sentiam abençoados por ter sua filha tão querida em suas vidas. No entanto, perceberam que a menina não estava bem de saúde. Ao trocar suas roupinhas, notaram que o umbigo dela estava bastante inflamado, resultado dos cuidados inadequados da mãe biológica, que era muito jovem na época. Preocupados, decidiram levá-la ao médico. Após a consulta, o médico descobriu que Zorabete tinha vários tipos de infecções e precisou ser internada na Santa Casa da cidade por cerca de 30 dias para restabelecer sua saúde completamente. E agora os pais adotivos de Zorabete estavam muito mais do que felizes, pois chegara a hora da alta hospitalar. Assim, pai, mãe e filha estavam indo pela primeira vez para a casa onde viviam, na cidade de Barrinha, interior de São Paulo, em um engenho de pinga que pertencia aos avós paternos, com toda a família morando ao redor. A grande família, cheia de alegria, se organizou para a linda chegada da tão esperada Zorabete. A História de Zorabete, capítulo 3. Toda a família vivia feliz no engenho de aguardente, incluindo seus avós paternos e todos os tios com suas respectivas famílias. O pai de Zorabete tinha ideias à frente de seu tempo em relação à inovação nos negócios. Ele começou a viajar pelo Brasil, entregando a aguardente em vários estados do país. Sempre que voltava para casa, era uma alegria reencontrar sua esposa e filha. Numa dessas viagens, o pai de Zorabete ouviu falar sobre a venda de uma fazenda no interior de Goiás, na cidade chamada Goiatuba. As propostas começaram a surgir, e seu avô decidiu conversar com todos os filhos para discutir a possibilidade de vender o engenho de aguardente e usar o dinheiro para comprar essa fazenda em Goiás. Tanto seu pai quanto seu avô estavam muito interessados em adquirir essa fazenda, mas alguns de seus tios não estavam a favor da compra, o que gerou algumas discussões entre eles sobre quem apoiava a ideia e quem não concordava. Depois de muitas reuniões, dos pais com os 9 irmãos, decidiram que o melhor era vender o engenho e comprar a fazenda em Goiás. Alguns queriam ir, outros resolveram ficar. Um resolveu ir para Santo André trabalhar nas indústrias. Outro foi morar em Jaboticabal, pois era recém-casado. Um dos filhos mais velhos resolveu trabalhar em uma olaria na cidade de Barrinha. Outro resolveu ficar na cidade de Sertãozinho trabalhando como funcionário, no engenho de aguardente. A mãe de Zorabete não queria ir, pois não queria ficar longe da família que morava em Sertãozinho. Mas depois de muito conversar com toda a família do esposo, resolveu que seria bom e aliviou o seu coração. Com muita tristeza no coração, o engenho já estava vendido, e os avós de Zorabete, juntamente com seus 5 tios e suas respectivas famílias, partiram em direção ao interior de Goiás, na cidade de Goiatuba, onde haviam comprado uma fazenda.
Esse momento marcava o início de um novo ciclo na vida da pequena Zorabete, que agora tinha 3 anos de idade. A mudança representava a esperança de novas oportunidades e experiências que aguardavam essa jovem criança em sua nova vida. Agora estávamos morando na fazenda em Goiatuba. Eu e meus pais ocupávamos a casa grande, enquanto meus avós e meus outros 4 tios se estabeleceram com suas famílias na cidade. A fazenda era linda e cheia de vida. Ao lado da casa, havia o curral com o gado. E um pouco mais adiante, um barracão onde os trabalhadores ajudavam meu avô e meus tios nas atividades diárias. A vida na fazenda era abundante. Muitas das nossas necessidades eram atendidas por aquilo que cultivávamos e criávamos. Eu era muito feliz com apenas 3 anos de idade. Nas proximidades, havia uma pequena aldeia onde moravam alguns índios, e eu já havia feito amizade com as crianças daquela comunidade. Brincávamos juntos, compartilhando risadas e descobrindo o mundo ao nosso redor. Essa convivência me trouxe uma alegria imensa e me ensinou sobre a diversidade da vida que nos cercava. O que chamava a atenção da minha mãe nessa época era o fato de eu conversar e brincar com muitas crianças que apenas eu conseguia ver. Não importava se estava no sítio ou na cidade, eu sempre interagia com essas crianças, descrevendo-as com riqueza de detalhes, incluindo como estavam vestidas. Minha mãe e meu pai achavam isso estranho, pois era algo diário. Eu estava sempre rodeada por essas crianças que somente eu via. Eu não tinha nenhum medo dessas crianças. Elas me faziam muito feliz, pois eu era filha única e via nelas uma companhia para brincar dia e noite. Na minha pouca idade, eu não conseguia discernir como elas apareciam do nada. Eu tenho lembranças maravilhosas da época em que morava nessa fazenda. Eu vivi o tempo todo ao lado do meu avô. Onde ele estava, eu estava atrás. Ele foi uma pessoa que sempre passou para os filhos e para os netos bons conselhos, ensinando que devemos ser sempre corajosos, honestos, e que temos que fazer o bem para nós e para as outras pessoas. Às vezes, as pessoas me perguntam como eu consigo lembrar de tudo isso, sendo tão pequena na época. É impossível esquecer aquela proteção contínua que eu sentia. Eu nem tinha medo de andar no meio do gado, porque me sentia protegida por ele de tudo e de todos. E hoje, mesmo essas lembranças vindo em flashes, meus primos mais velhos e meus tios confirmam tudo o que estou compartilhando. A História de Zorabete, capítulo 5. Eu tinha muito contato com a família indígena e passava o dia inteiro brincando com as crianças. Por causa disso, acostumei-me a comer com as mãos, sem usar talheres. Minha mãe não gostava muito disso, pois ela havia me ensinado a comer corretamente com talheres. Contudo, eu achava mais saboroso comer assim. E sempre que ela se afastava, eu comia escondido, utilizando apenas as mãos. Preferia essa forma de comer, imitando como os indígenas se alimentavam, em vez de seguir o que minha mãe me ensinou. Naquela época, por conviver tanto com eles, também prestava muita atenção na pagelança indígena. Outra atividade muito comum na minha vida era a vontade de estar sempre no meio do mato, em plena floresta. O interior de Goiás é repleto de florestas, matas e riachos, e eu adorava explorar esses lugares com meus primos. Um dos meus primos, que tinha cerca de 14 anos, costumava fazer armadilhas para pegar passarinhos e preás, e eu o acompanhava em todas as suas aventuras. Todos os dias, quando não estava com os indígenas, eu estava atrás dele, ajudando a armar as armadilhas e tentando capturar pássaros e preás. Naquela época, eu não tinha consciência dos perigos que nos cercavam, como lobos, tamanduás, cobras e porcos-espinhos que habitavam a região. Certa vez, meu pai ficou muito preocupado porque onde morávamos havia uma represa, dividida por uma mureta de concreto. Quando ele olhou, viu que eu estava sozinha na metade da mureta. Se eu caísse para um lado, poderia me afogar. Se caísse para o outro, o resultado seria o mesmo. Ele se aproximou devagar, sem chamar a minha atenção, e conseguiu me agarrar pelas costas, trazendo-me de volta para a margem, onde não corria mais riscos. Quando ele me perguntou o que eu estava fazendo ali, expliquei que estava indo conversar com um caboclo que estava do outro lado da margem
e que me chamava. No entanto, ninguém mais via esse caboclo, apenas eu. Disse ao meu pai: "Olha, aquele moço lá do outro lado está me chamando para conversar." Ele ficou assustado ao perceber que, em um piscar de olhos, eu já havia me colocado em uma situação de risco. Tudo isso para falar com alguém que somente eu conseguia ver. A história. Zorabete, capítulo 6. Na fazenda onde morávamos, havia muitas lendas. Várias manhãs, os cavalos acordavam com os rabos trançados, e ninguém conseguia descobrir quem havia feito essas tranças. Muitos acreditavam que era algum funcionário brincalhão que trançava os rabos dos cavalos. Outros afirmavam que era o Saci Pererê, enquanto outros diziam que eram espíritos de outro mundo. Os cavalos foram vigiados diversas vezes durante a noite, mas nada foi observado. Mesmo assim, na manhã seguinte, eles continuavam a amanhecer com os rabos trançados. Era tudo muito lindo e maravilhoso. Havia uma nascente, onde a água caía em uma piscina de concreto. Lá, eu e minhas priminhas nos banhávamos sempre que elas vinham nos visitar. Era muito gostoso brincar com elas. Depois que saíamos da piscina, íamos para o curral para ver o gado e andar a cavalo. Eu, inclusive, ganhei uma vaquinha do meu avô. Ela se chamava Chita e era linda. Minha vaquinha Chita era marrom com algumas manchas brancas. Uma das minhas tias era muito festiva e a família era repleta de crianças. A cada aniversário, ela organizava festas gigantescas com um bolo coberto com glacê e aqueles confeitos de bolinha cor de prata. Era uma verdadeira festa. Ela preparava jarros enormes de quiçoco e eu, junto com a molecada, nos divertíamos muito. As festas aconteciam embaixo de uma árvore que ficava em frente à casa grande. Era uma época de muita felicidade. Essas celebrações eram maravilhosas, cheias de alegria, ternura e amor. A história de Zorabete, capítulo 8. Chegou um tempo em que meu avô discutia quase todos os dias com seus filhos. O motivo era que apenas meu pai queria continuar morando na fazenda em Goiás, enquanto os outros tios queriam voltar para Sertãozinho. Eles não desejavam mais ficar lá, e as discussões se tornaram uma constante. Meu pai ficou muito triste, pois queria continuar na fazenda cuidando do gado, assim como meu avô. Ambos tinham esse desejo firme, mas os outros 3 tios insistiam em voltar para Sertãozinho, e ninguém conseguia tirar essa ideia da cabeça. Infelizmente, a fazenda foi vendida. Agora meus avós, junto com meus 3 tios e suas famílias, voltaram para morar na cidade de Sertãozinho. Eu e meus pais fomos morar na cidade de Goiatuba, pois meu pai não quis acompanhar o restante da família. Em Goiatuba já morava uma irmã do meu pai, minha tia, que vivia em um sítio próximo à cidade, antes mesmo de nós mudarmos para a fazenda. Assim, enquanto toda a família voltou para Sertãozinho, nós permanecemos em Goiatuba. Minha mãe também queria voltar para Sertãozinho, mas meu pai decidiu ficar em Goiatuba porque acreditava que ainda conseguiria bons frutos naquela cidade. Ao chegarmos na cidade de Goiatuba, meu pai decidiu montar um armazém, algo muito comum naquela época. Ele organizou o espaço para que tivesse mesas de bilhar, um local de lazer e encontro para a comunidade. Minha mãe ajudava fazendo salgados para vender, e dentro do armazém também havia produtos de supermercado à disposição dos clientes. A casa onde morávamos ficava nos fundos do armazém, com uma varanda grande na frente. Em frente à casa passava uma rua de terra, típica dos anos 70, que dava todo o charme e característica daquela época.